Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela apresentação. Eu queria iniciar agradecendo ao convite. O convite me deixa muito feliz, feito pela Unibrit, do Rio Grande do Sul, e um especial carinho a Vremir Sklia, e, em nome deles, as instituições que organizaram esse evento, que é um evento muito importante, enfim, que é um evento um bocado importante. Eu queria prevenir a todos e a todas que eu vou ler a minha intervenção. Um dia eu vou conseguir falar como o prefeito Fortunati, mas esse dia ainda não chegou. Eu não consigo, talvez, nem dar bom dia sem ter um papel escrito na frente. Então, assim, espero que vocês não durmam. Eu dizia que considero que essa jornada é um evento muito importante. Outros que me antecederam falaram exatamente sobre isso. E é um evento importante porque fala para educadores, é pensada para educadores, é um espaço de reflexão sobre práticas educativas, mas também, e talvez principalmente, porque essa 7ª jornada está acontecendo em um tempo que é um tempo muito estranho entre nós. É um tempo muito esquisito. Outros que me antecederam também mencionaram o fato de que nós vivemos em um ambiente atravessado por discursos de ódio, atravessados por intolerância, um ambiente em que a violência homofóbica começa a se naturalizar com muita tranquilidade, em que o racismo começa a se naturalizar com muita tranquilidade, em que espaços virtuais estão sendo usados para naturalizar práticas e concepções e valores de exclusão do outro. Agora, talvez mais importante do que isso, ou talvez tão importante do que isso, é o fato de que exatamente esse ambiente que começa a promover ataques à educação e à liberdade de docência. Exatamente da mesma raiz onde o ódio racial, onde a intolerância vem, é que vem os ataques à liberdade do docente funcionar em sala de aula, que nós vimos que foram institucionalizadas, ataques à liberdade de docência, em alguns poucos regimes no mundo. E o nazismo foi um deles, onde a vigilância sobre o professor se tornou uma pedra de toque do funcionamento do regime. E isso nos obriga a nos perguntarmos, como educadores e como historiadores, o que é possível ser feito para que nós possamos formar cidadãos que estejam imunes a esse conjunto de valores, que são valores que alimentam a exclusão do outro, do diferente, que alimentam a recusa do outro, que alimentam a intolerância religiosa, alimentam o racismo, alimentam a homofobia. Exatamente porque nossa função não é a de formar trabalhadores. Nossa função é de formar cidadãos que trabalham, cidadãos que estudam, cidadãos que amam, que vão ao cinema, que fazem diversas coisas no mundo. Ou seja, nossa função como educadores é formar seres humanos de forma integral, e dessa parte da integralidade compõe o campo de valores. Para historiadores, isso significa perguntar, nesse momento, o que nós temos feito com o passado. Para educadores que lidam com a história, significa perguntar como que nós temos lidado com o passado. O que nós temos feito com a história dos discursos de ódio que a humanidade viu atrás de si. O que nós temos feito com a história das perseguições políticas, religiosas, de gênero. O que nós temos feito com a história de crimes praticados pelo Estado? E a América Latina está cheia deles. Bom, essa é uma jornada que tem o seu centro na reflexão sobre os crimes do nazismo e do Holocausto. E esses temas permitem com que nós pensemos sobre todas essas questões. Por um lado, a vigilância e a demonização da liberdade da educação e da liberdade de docência. Por outro, o discurso de ódio. Por outro, as perseguições religiosas, de gênero, política. E os crimes do Estado entram todos nesse mesmo caldeirão que foi o regime nazista e os seus crimes. E eu queria refletir aqui especificamente sobre o problema da memória,
ou seja, sobre o problema da memória, de como que nós lidamos com a memória desses crimes. E isso nos toca a todos nós. E quando eu falo de memória, especificamente, eu quero pensar naquilo que se chama de memória pública. Ou seja, é uma narrativa, é uma história, é uma narração sobre o passado, ou mesmo uma imagem sobre o passado, que se torna socialmente partilhada e que convive com outras memórias, outras narrativas, outras histórias alternativas e concorrentes sobre o mesmo passado. Esse tipo de memória, a memória pública, não é necessariamente majoritária, nem necessariamente dominante. É necessário, é suficiente que ela seja publicamente anunciada, para que seja publicamente partilhada, para que possa ser considerada memória pública. Muitas coisas ajudaram a compor e a produzir as memórias públicas sobre os crimes nazistas. Ao lado do conhecimento histórico, também os julgamentos de criminosos de guerra, e aí a justiça tem um papel absolutamente fundamental, julgamentos de crimes perpetrados pelo Estado ajudam a compor e a produzir memórias. Também os monumentos, os museus, o cinema e a televisão, a arte e o ensino escolar ajudaram a produzir memórias públicas sobre os crimes nazistas. Mas o que é importante aqui é que falar em memória pública e em seus meios de produção significa não esquecer jamais que a memória não depende dos conhecimentos históricos disponíveis. Na realidade, em alguns casos, a memória depende do esquecimento, do silenciamento, ou mesmo da negação do passado para que a memória seja produzida. Isso porque a memória é uma forma muito especial de narrar o passado, que combina e articula de forma inseparável o dito e o não dito, a fala e o silêncio. E isso é decisivo para pensar na memória. Só é possível falar de memória se nós também falamos do esquecimento. São duas partes de uma mesma coisa. O que surge quando uma memória é enunciada não é sempre e nem necessariamente o passado, mas a forma como o passado é vivido, é experimentado, é pensado, no momento em que a memória é enunciada. O que a memória transpõe para o presente é o tempo passado, e não necessariamente o passado, as coisas que aconteceram nesse tempo. Nesse sentido, em momentos diferentes, pode-se lembrar de coisas diferentes, pode-se lembrar de coisas diferentes sobre um mesmo tempo, um mesmo momento, pode-se lembrar dessas coisas com componentes diferentes, pode-se lembrar dessas coisas com uma ordem narrativa diferente, com pessoas diferentes, e etc. A memória pode até lembrar de coisas que jamais aconteceram. E isso é parte da memória. E é isso que importa ao se estudar a memória. É saber por que uma lembrança é lembrada e por que é lembrada de uma determinada forma e não de outra. A gente pode tomar esse evento como caso. Porque um evento como esse resolve lembrar do Holocausto nesse tempo, nesse nosso momento. Esse não é um evento de memorialização, mas é um evento que pode construir memória pública, pois é possível que parte das pessoas que estão aqui saiam daqui com uma determinada imagem desse passado, com uma determinada percepção específica do que foi esse passado. E a pergunta é, por que razão tomar justamente os crimes do nazismo? Por que a razão tomar esses crimes pode ser relevante para nós hoje na América Latina? E eu acho que há duas razões que fazem dessa escolha uma escolha feliz. A primeira é que há algo nos crimes do nazismo que pode nos permitir pensar no nosso próprio mundo. Em relação a isso, ou seja, há algo que não é exclusivo dos nazistas e dos seus crimes e que permite estabelecer uma ponte conosco. A segunda razão é de que há algo nos processos de memorialização, nos processos de produção de memória sobre os crimes do nazismo, que permitem refletir sobre os processos de produção de memória em nosso mundo.
Em relação a isso, eu acho que a primeira coisa que merece ser dita é que a própria escolha do tema, é uma opção. Esse é um tema que poderia ter sido tratado, essa é uma questão que pode ser tratada com temas dos mais diversos. Escolher fazer isso por meio da reflexão sobre o nazismo e sobre o Holocausto é uma opção, e é uma opção que eu considero muito feliz. E sinaliza uma coisa muito importante. Esse evento tomou partido. Ele não abriu mão de tomar partido em uma escolha que não é uma escolha difícil. Escolher tratar publicamente dos crimes contra a humanidade é tomar partido daqueles que acham que manter a memória viva dos crimes contra a humanidade pode ajudar a afastar-nos desse mal. Isso é tomar partido. Durante um tempo, pensou-se que o Holocausto havia sido um desvio na linha evolutiva da humanidade em direção à civilização. Na realidade, pelo fato do Holocausto ter sido monstruoso, ele foi pensado como a própria negação do humano e do civilizado. Os crimes nazistas eram pensados como estranhos ao nosso mundo. Vendo essas imagens, não é raro que a gente imagina que isso aí não é desse nosso mundo. Era muito mais fácil para nós, e sempre foi muito mais fácil para nós, e para o nosso mundo, tratar do Holocausto como uma aberração na história do homem, como uma exceção absoluta. No caso do nazismo, a excepcionalidade do crime foi, durante muito tempo, explicada pela excepcionalidade dos perpetradores, daqueles que o executaram. E isso foi uma derivação a contrapelo, ao contrário, né? Já que o produto final, o crime, é monstruoso, é natural que os criminosos, aqueles que o produziram, fossem monstros. Com isso, o crime se tornou inteligível. Com isso, ele se tornou familiar, porque, afinal de contas, é normal que se espere que monstros pratiquem crimes monstruosos. Isso significa que a monstruosidade do crime exigiu de pessoas, durante 30 e 40 anos, talvez nos primeiros 30 anos depois da guerra, exigiu deles que os perpetradores também fossem pensados como monstruosos, para que o conjunto todo fizesse sentido. Partindo desse modelo, olhava-se para o passado, ou seja, para o nazismo, para os seus crimes, com o objetivo de evitar a repetição. E, a partir disso, e isso a partir de um raciocínio que foi, ao mesmo tempo, simples, de uma simplicidade ímpar, e tolo, de uma tolice também ímpar. Se o nazismo produziu esses crimes monstruosos, e se os nazistas eram os monstros, se o nazismo não existisse, o risco de um crime monstruoso como esse desapareceria. E, com isso, muitos puderam colocar a cabeça no travesseiro e dormir absolutamente tranquilos todas as noites de sua vida, porque o nazismo havia sido derrotado em 1945. Mas, desde os anos 60, nós sabemos, e a pesquisa histórica desde então começou a trilhar esse caminho, que o assassinato sistemático de judeus, executado pelos nazistas, foi concebido, organizado e levado a cabo por pessoas que eram vistas em seu mundo como absolutamente normais e respeitáveis, com títulos universitários, professores em diversas áreas, médicos, engenheiros, muitos advogados, muitos médicos. É assustador o fato de que o assassinato foi executado por um corpo de especialistas e de funcionários que colocaram a sua competência científica, técnica, administrativa, que são filhos muito diletos e muito queridos da civilização ocidental, a serviço de uma máquina de morte altamente complexa. Essas pessoas trabalhavam cotidianamente em uma indústria que tinha como produto final o assassinato diário de homens, mulheres e crianças. Hoje, nós sabemos que o que se passa em todo o processo, que vai da identificação e da prisão dos judeus em nível local,
até o extermínio nas câmaras de gás, envolveu milhares de pessoas em todos os países ocupados, de todas as nacionalidades, línguas, classes sociais, todas. E somente uma parte desse processo se deu no campo de extermínio. O campo de extermínio foi só o final de uma cadeia, que é uma cadeia longa e comprida. E parte desses funcionários só poderia ser classificada como fanáticos, ou desequilibrados, ou doentes. Eles, todos eles, tinham alguma coisa em comum. E essa coisa em comum era um projeto de mundo racista excludente. Essa coisa em comum que eles partilhavam era um sonho, que era o sonho de construir uma sociedade de iguais, em que os diferentes não iam ter lugar. E isso os fez agir. E isso é brutalmente assustador. Em especial porque a ideia de que uma sociedade de iguais é uma sociedade boa caminha entre nós. A ideia de que o diferente é indesejável caminha entre nós, ao nosso lado. Mesmo os que não eram antissemitas fanáticos consideravam os diferentes indesejáveis. Ficavam incomodados com eles. Mesmo eles, e isso os fez indiferentes a grupos humanos que eles consideravam que eram indignos de atenção. E a indiferença é tão grave quanto puxar o gatilho em momentos como esse. Ou seja, ainda que muitas dessas pessoas não tivessem convencidas de que deveriam matar, muitas delas estavam convencidas de que não deveriam salvar. Pode-se dizer que a monstruosidade do Holocausto é exatamente no fato dele não ter sido cometido somente por monstros, mas também por funcionários modernos, competentes, pontuais, cumpridores de seus deveres, gente de muitas nacionalidades, secretárias de prefeituras, policiais que prendiam judeus em diversos países da Europa, que falavam diversas línguas, de diversas nacionalidades, responsáveis por horário de trens, engenheiros que pensaram nas câmaras de gás, que foram pensadas justamente para matar o maior número de pessoas no menor tempo, com o menor custo possível, químicos que pensaram qual era o veneno mais adequado para ser usado naquelas condições, vizinhos que denunciavam judeus em fuga e muitos outros. E a Holanda tem exemplos trágicos disso, trágicos, verdadeiramente trágicos. Todos se tornaram partes ativas em uma máquina de extermínio, cada um cumprindo o seu papel. Ao lado dos racistas fanáticos que existiam nessa engrenagem, o que era comum era a insensibilidade em relação a grupos considerados indignos de atenção. E muitos desses traços, desde o racismo até a indiferença, até a ideia de que nós não devemos salvar o outro que está sob risco, isso não foi inventado pelos nazistas, não acabou em 1945 e anda com as duas pernas nas nossas ruas. Eles estão presentes no nosso mundo e nas nossas sociedades civilizadas e modernas, e isso nos toca a todos nós. E, com isso, somos convidados a observar o passado e refletir e pensar o que fazer com o passado no presente. Mas, dizendo isso, eu queria me distanciar de forma muito nítida e resoluta da ideia de que a história pode nos ensinar alguma coisa. A expectativa iluminista de que a história pudesse ensinar alguma coisa para nós, de que a história poderia ser uma mestra para a vida, é uma expectativa falsa. A história, senhoras e senhores, não nos ensina nada. Ao contrário, nós podemos ensinar coisas por meio da história. O passado, por si só, é preguiçoso demais para fazer alguma coisa se ele não for animado, se ele não for ativado, se ele não for estimulado a dizer coisas que nós queremos que ele diga. E quem os estimula somos nós. Somos nós que animamos o passado a ensinar coisas para o presente, ou mesmo a se calar, para que nós esqueçamos o passado, produzindo também efeitos políticos de grande monta no presente. E aqui caímos no terreno da memória.
e acho que a memorialização do Holocausto tem algo a nos dizer sobre como funciona a memória e o espaço da política nesse nosso mundo. 3 casos me parecem casos exemplares. Um deles é o dos julgamentos do pós-guerra, o outro é o dos negacionistas, ou da intervenção dos negacionistas no mundo, e o terceiro é da forma como o Holocausto é tematizado pela educação básica. Os julgamentos do pós-guerra foram momentos muito importantes de memorialização, de apresentação pública do nazismo, de produção de uma determinada imagem sobre o nazismo. Em especial, o julgamento de Nuremberg, em 1946, que foi seguido por coberto por imprensa, o julgamento de Eichmann, em Jerusalém, 1961, e os julgamentos de Frankfurt, dos guardas de Auschwitz, 1963 e 1965. Esses foram instrumentos importantes de produção de uma determinada ideia sobre o passado. Julgamentos não escrevem história. Eles não se propuseram, alguns deles se propuseram a fazer isso, mas julgamentos não escrevem história. Eles são centrais em diversas coisas, e dentre as quais, na constituição das memórias públicas sobre o nazismo, em especial aquela que relaciona o nazismo aos seus crimes. Aquela que nos diz que o nazismo foi um sistema criminoso e genocida. Essa ideia, a disseminação dessa ideia no mundo ocidental, é, em grande medida, a responsabilidade do julgamento do pós-guerra, no momento onde ainda não existia história escrita sobre o nazismo. Não é casual que, exatamente nesse momento em que os julgamentos oferecem essa ideia e essa imagem para o mundo do nazismo, seja um momento de disseminação e de produção daquilo que a gente pode chamar de uma memória negativa sobre o nazismo. Não é casual que, exatamente nesse momento, é que os negacionistas vêm a público. É que aparece, é que tem início a produção de escritos negacionistas. Falar em negacionismo é falar de coisas muito distintas, mas que têm em comum o fato de negarem que o nazismo tenha cometido qualquer crime contra a humanidade. Negaram que campos de concentração existissem, negaram que campos de extermínio existissem, negaram que judeus foram mortos em massa, negaram que ciganos foram mortos em massa. Nos anos 40, antes de negar diretamente o nazismo, os crimes do nazismo, o propósito da extrema-direita era o de gerar a indiferença sobre esses crimes, em relação e retirar dele o caráter de ser um crime cometido contra a humanidade. Isso é um conceito importante. Ao invés disso, a extrema-direita buscava atribuir ao nazismo e ao Holocausto o caráter de um crime particular, cometido por uma nação particular contra um povo particular. Esse foi, naquele momento, um dos argumentos de fundo da extrema-direita. O mundo não deve se importar nem com o nazismo, nem com o Holocausto. Isso é um problema só de suas vítimas ou só daqueles que perpetraram o crime. O que se dizia é: nós devemos nos importar com os nossos prisioneiros, cada um com sua língua e a sua nacionalidade. E isso acaba produzindo um distanciamento baseado num nacionalismo exclusivista que está expresso numa forma muito comum do mundo ocidental compreender esse fenômeno, a de que o nazismo e o Holocausto são problemas exclusivos da história judaica e dos judeus e da história alemã e dos alemães. Porém, isso não foi suficiente. A partir dos anos 60, o neonazismo precisou dar um outro passo. Porque, ao contrário de Hitler e do nazismo, o neonazismo tinha história contra eles. O peso político e social altamente negativo dos crimes nazistas, trazido à tona por diversas formas, dentre as quais os julgamentos, estabelece barreiras sociais à expansão do neonazismo no mundo contemporâneo, dos anos 50 e 60 em especial. O papel do negacionismo passou a ser o de dissolver essas barreiras por meio da negação dos crimes. Isso significa fazer com que ele desapareça da memória pública, e isso se tornou o seu propósito. Produzir uma memória do nazismo em que os crimes não estavam presentes.
Os produtores da literatura negacionista se fazem passar por historiadores, e se fizeram passar por historiadores, mas buscam atingir a um público que não é de historiadores, mas sim um público leigo, que pouco tem condições de avaliar tipo de operação com documento, tipo de operação com informação. O terreno que é caro ao negacionismo, é o terreno da ignorância, gerada pelo esquecimento, pelo apagamento da memória pública sobre os crimes do nazismo. E, em nosso mundo, a ignorância foi, durante muito tempo, produzida exatamente pelo tipo de atitude de distanciamento e de indiferença que a extrema-direita buscou estabelecer nos anos 40. Indiferença gerada por essa percepção de que isso não me importa, isso não é problema meu. Isso passou a colocar na ordem do dia um problema, que é o problema do lugar da educação como instrumento de produção de memória e de produção de consciência histórica. Por uma razão, estatisticamente verificado, os negacionistas são mais bem-sucedidos, vendem mais e fazem mais sucesso, onde nem o nazismo e nem o Holocausto estão consolidados na memória e na consciência histórica. Responsável por esse esquecimento é exatamente essa percepção. São vítimas nacionais, isso é um problema só dos judeus, ou de alguns isso é um problema só dos alemães. Imaginar o nazismo e o Holocausto como fenômenos pertencentes a um grupo ou a um país, além de ser absurdo, traz uma dimensão política da qual não pode ser, em momento nenhum, separado. Essa atitude dá ao crime cometido e aos criminosos um caráter limitado, retirando dele o peso de ter sido um crime cometido contra a humanidade, por sua qualidade, radicalidade e amplitude. Isso naturaliza um tipo de memória que nos desresponsabiliza de refletir sobre o crime e nos desresponsabiliza de pensar sobre ele. O estado atual da pesquisa histórica sobre o Holocausto nos mostra, sem qualquer dúvida, que as práticas racistas do Terceiro Reich têm como fundamento um programa centrado numa utopia de construção de uma sociedade homogênea. Essa utopia viu sua aplicação particularmente radical em relação a determinados grupos de indesejáveis, os judeus, os mais atingidos, mas também dois outros grupos, ciganos e deficientes físicos e mentais, que foram mortos pelo fato de serem. Não adiantava fazer nada diferente, ou alguma coisa. O nazismo levou a ideia de que a diferença não era nem desejável, nem tolerável, ao extremo. E isso fez com que isso possa ser considerado de forma legítima como um crime contra a humanidade, ainda que tenha sido praticado no corpo de determinados grupos individuais. A política de extermínio dos nazistas foi um crime contra a humanidade, porque foi um atentado contra a possibilidade de existência de uma humanidade, ao mesmo tempo, plural e diversa, como entidade. E, para a América Latina contemporânea, isso é um tema central. Não nos esqueçamos que, em nosso tempo, há muitas iniciativas no Brasil de fazer, em relação à ditadura brasileira, iniciada em 1964, o mesmo que os negacionistas fazem em relação ao Holocausto. Negar, justificar e relativizar a prática sistemática e institucionalizada de sequestros, de tortura, de assassinato, de desaparecimento de corpos, de estupro, de tortura contra crianças. Esses crimes foram cometidos por agentes do Estado, funcionários públicos, civis e militares, no exercício de sua função pública. Hoje, na esteira das violações recentes de direitos humanos, vemos que a nossa sociedade é sensível a determinados tipos de violência, mas que se mostra insensível em relação a outros tipos de violência. Nesse contexto, tomar o tema do Holocausto em sala de aula, em nossa prática educativa, é absolutamente fundamental e chave, porque nos permite refletir sobre todo esse complexo de questões. É permitir, por meio de um caso que é muito bem documentado, tratar simultaneamente de problemas morais,
de problemas políticos, de problemas ligados ao funcionamento do Estado, de problemas gerais que dizem respeito a direitos humanos, e isso é assumir a centralidade dos direitos humanos em nossa prática educativa. Isso significa que tratar dos crimes contra a humanidade perpetrados pelos nazistas e outros crimes contra a humanidade não é somente falar do passado. Essa história tem, e pode ter, e deve ter, um sentido fundamentalmente pedagógico para uma sociedade que deve poder assumir em sua cultura histórica o valor da diversidade humana, o valor da moralidade nas ações do Estado, o valor da legalidade, e, em especial, nesses nossos dias, o valor da legalidade nas ações do Estado, o valor da responsabilidade dos agentes públicos por todos os atos praticados no exercício de sua função. E refletir sobre o quanto que, moralmente, o nosso mundo é, aos poucos, corroído pela indiferença em relação à sorte do outro e do diferente. Nesse sentido, tomar o Holocausto como tema de ensino e de reflexão é tomar partido. Ao contrário do que querem os negadores do Holocausto, ao contrário do que querem negadores do passado, tratar publicamente de crimes praticados pelo nazismo ou outros, significa tomar o passado como um instrumento decisivo para construir o futuro. Combater um projeto de mundo excludente, como aquele partilhado pelos nazistas, e que não foi, repito, sepultado em 1945, passa também por criar um ambiente social em que esse projeto de mundo não pode se afirmar. E Abraham falou em sua intervenção inicial sobre esse tema, que é um tema absolutamente candente e decisivo. Ou isso se enraiza no tecido social, ou nós estamos sujeitos aos sabores constantes de variações de que hoje são uns que devem ser perseguidos, amanhã são outros que devem ser perseguidos. O que está em jogo é a defesa de valores e de práticas que devem se enraizar de tal forma no tecido que permitam construir uma sociedade plural, diversa, democrática e que valoriza essas características. E hoje isso está seriamente em risco. Nesse campo, a educação tem um papel de destaque, exatamente porque hoje educar significa necessariamente educar para a diversidade como valor, e não como uma contingência, e não como uma obrigação. Não é suficiente que a diversidade humana seja pensada e compreendida como um dado da realidade com o qual a gente tem que conviver, tem que aprender a conviver e tem que aprender a tolerar. É fundamental que se dissemine a ideia de que a pluralidade ela está na natureza mesma do humano e da humanidade, e que, sem ela, nós nos desumanizamos. Uma sociedade se imuniza contra o programa de mundo do nazismo quando se consolida uma consciência social de que a diversidade não deve ser apenas tolerada, ela deve ser garantida, ela deve ser protegida, ela deve ser incentivada. A diversidade deve ser tomada como um valor intrínseco e necessário para a construção de uma sociedade pautada por princípios humanistas, de justiça e de equidade social. E, nesse sentido, Auschwitz nos ensina muito. E, nesse sentido, o nazismo nos ensina muito. Mas nos ensina por meio de um contra-exemplo, por meio da negação desses princípios. Ele nos ensina que há uma dimensão... Auschwitz nos ensina que há uma dimensão política importante em educar para uma sociedade múltipla e democrática. Isso significa que nós temos que conhecer Auschwitz. Nós temos que conhecer o nazismo, para que nós possamos educar contra o nazismo, para que nós possamos educar contra Auschwitz. E isso significa, senhoras e senhores, em seu sentido pleno, eu repito, isso significa tomar partido. E a educação não deve nunca deixar de tomar partido. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Luiz Edmundo pelas inquietantes provocações e passamos de imediato a palavra ao professor César.